Patrícia Lane. Hoje tenho a alegria, a honra de entrevistar Yasmin Kasla, nossa apresentadora aqui na Rede Sempre, e também minha filha querida. A Yasmin está há mais de uma década, gente, fazendo programas sobre viagens. Pelo Brasil, ela já passeou do norte ao nordeste, ao sul, ao sudeste. E esse ano ela viveu uma experiência inusitada. Ela visitou 6 países em um único ano. E eu queria falar um pouquinho, Yasmin, com você sobre essa experiência, né? Porque fazer programas de viagem já é um desafio. Agora, 6 países em um ano é uma aventura incrível, né? Conta pra gente como é que foi isso. Oi, Oi, Patrícia! Yasmin! Primeiro é uma honra estar aqui, conversar com você um pouco mais, compartilhando aí com os nossos telespectadores, nosso público. E como você disse, de fato, a gente já vem aí há alguns anos, alguns bons anos, trazendo bastante conteúdo sobre viagens, dicas de lugares. Já rodamos o nosso país aqui, conhecendo vários estados. Já tivemos também algumas oportunidades na Argentina, nos Estados Unidos. Mas esse ano veio aí a grande oportunidade de conhecer vários países na Europa. De fato é desafiador, assim, produzir todos esses conteúdos e agora a gente chega e fazer uma curadoria disso, editar e trazer para nossa programação. Então, tanto na Rede Sempre TV quanto no nosso canal no YouTube, já tem bastante novidade. E é isso, é muito especial, porque para mim, pessoalmente, é a realização de um sonho e poder compartilhar, então, esse sonho é melhor ainda. Olha, gente, eu tenho algumas imagens da Yasmin. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. I love you, baby. Ela é muito bonita pessoalmente. É o símbolo da cidade, né? Paris hoje é conhecida como a cidade do amor, a cidade de luz. E principalmente ali a Torre Eiffel representa muito Paris. Ó, fala. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a bordo de los barcos Patricia. Durante este crucero pasaremos bajo 22 puentes y descubriremos los principales monumentos de la ciudad. Un comentario de la excursión está disponible en... Toda iluminada assim, dá uma emoção, hein? Vê-la à noite, assim, você passear pelo rio é muito, muito especial. Poxa, que massa, Yasmin. Se você tivesse que dar assim alguma dica mais especial assim para quem está querendo fazer as malas, você sempre conversa sobre essa coisa do planejamento, né? Tem uma coisa que a Yasmin fala sobre uma viagem ser sempre 3 viagens. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Na verdade isso é muito conhecido, mas assim, você não vive aquela viagem uma única vez, né? Na verdade você vive ela 3 vezes. Você vive o pré-viagem, todo o planejamento, quando você começa a sonhar, se organizar, comprar passagem com antecedência, principalmente para viagens internacionais, né? Que a gente tem aí de 8 a 12 meses de antecedência ideal para a compra da passagem. E aí você olha os hotéis, os bairros, aí faz a escolha, você começa a planejar os seus dias, É os um pontos estudo antes, turísticos. né? É um estudo e é uma viagem que você já está vivendo e que você está ali criando essa expectativa. E aí você tem a viagem propriamente dita, que você vive, que você realiza isso e que sempre é uma experiência, assim, é também cansativa, ao mesmo tempo que é satisfatória. Então você anda ali, principalmente na Europa, a gente anda 10, 12 quilômetros por dia. Eu já tive essa experiência com a Yasmin. Eu confesso que quando a Yasmin tinha uns 12, 13 anos, que ela já tinha essa paixão por viagem, eu achava tudo tão difícil, eu achava tudo tão impossível, eu achava que a gente não ia nem conseguir tirar o passaporte, né? Você lembra daquela tensão toda. E depois que a gente desatou, virou uma cultura na nossa casa explorar os lugares, né? Mesmo que seja um lugar próximo, um lugar pequeno. A gente ama fazer essas pequenas viagens, inclusive, né? Verdade. Pelos municípios da Bahia, por exemplo, vários lugares, né? Mas é muito desafiador, né, Yasmin, para fazer esse planejamento. A gente praticamente vive um lugar antes de chegar lá, né? Exatamente. E aí lá é a viagem propriamente dita, então também é toda essa questão de explorar, de passear. Eu sempre falo assim, não se dorme em dólar, não se dorme em euro, vamos descansar em casa. Ela não deixa ninguém dormir. Eu sou dessas turistas que 6 horas da manhã já tô acordando. Já viu tudo que tem pra ver. É claro que tem que ter um equilíbrio, então sempre bom deixar um dia mais leve, às vezes tem passeios, né, que são ou mais distantes, por exemplo, em Paris a gente foi a Versalhes, então é 1h20, 1h30 mais ou menos que você sai do centro da cidade até você chegar em Versalhes, então para ir, para voltar também é um passeio que você anda muito pelo palácio, pelos jardins,
Então é sempre dia bom. de exigência física. Exato, então é sempre bom balancear, assim, para que você esteja disposto realmente e também, é claro, manter uma boa alimentação ao longo da viagem. A gente quer sempre provar de tudo, provar os doces franceses, comer bem, que é muito importante, mas também ter esse balanço para, respeitando os limites ali, você conseguir curtir essa viagem. E tem ainda a terceira viagem, que é o que a gente está fazendo agora, que é o pós-viagem. Então é quando Como você... diz Drummond, é o rememorar, Exatamente, quando você vê os vídeos, as fotos, aí dá aquela saudade, aquele misto de sentimentos e de satisfação por ter vivido aquilo, por ter realizado um sonho, e já uma nova expectativa que vai se criando para qual é a próxima, né? Que maravilha, Lê. Tem um videozinho da Yasmin, o Arco do Triunfo. Vamos assistir agora, acompanha comigo. E chegamos agora no Arco do Triunfo, que marca aqui o início da Champs-Élysées, uma das avenidas mais conhecidas, mais chiques de Paris. Nós vamos passear um pouquinho por aqui. E sabe uma curiosidade? Paris tem 3 arcos como esse, que estão alinhados. Tem aqui o mais famoso, que é o Arco do Triunfo. Tem um arco lá perto do Museu do Louvre, quando nós estivermos por lá eu vou mostrar para vocês. E mais distante, inclusive numa parte mais moderna de Paris, tem um arco que também é bem mais moderno, bem diferenciado. Não sei se vamos conseguir ir até lá no nosso passeio, mas eu vou botar uma imagem aí para vocês entenderem que esses 3 arcos de Paris, eles estão alinhados aqui. E, gente, é belíssimo demais. Vários filmes, várias cenas que a gente já viu por aqui. E hoje somos nós. Quer dizer que você descobriu novos arcos em Paris. Exatamente. Esse dia foi muito especial. Como eu falei, foi o nosso primeiro dia em Paris. E o Arco do Triunfo, ele fica na Praça Charles de Gaulle, que é uma região ali, né, que dá início à Champs-Élysées, que é uma das avenidas mais emblemáticas de Paris. Tem toda aquela pompa parisiense, você realmente se sente em Paris, sabe? Exato. Então, todas as lojas ali, as inovações. É como se fosse a Quinta Avenida em Nova York, fazendo essa comparação. E a gente chegou de metrô, tem uma estação assim que você sobe e você vê o arco, assim, então é um impacto, primeira vez que você vê. E aí eu comento nesse vídeo sobre essa curiosidade, que além do Arco do Triunfo, Paris é uma cidade muito organizada, ela é dividida em arrondissements, são como se fosse um caracol, assim, né, entre os bairros da cidade. E aí esses arcos, eles ficam alinhados, assim, ao longo dos arrondissements de Paris. Então você tem o Arco do Triunfo, mais à frente tem um arco um pouco menor, que é no Museu do Louvre, e também numa região mais moderna de Paris, que inclusive traz essa questão da modernidade, já é um arco com uma outra perspectiva ali. Tem um terceiro arco, o Arco de la Défense. Então é uma curiosidade realmente, porque tem alguns pontos turísticos assim que são essenciais de conhecer, que a gente tem que visitar, mas tem outros pontos também tão interessantes quanto, que se couber ali no dia a dia, na logística, a gente conseguiu conhecer pelo menos mais um. Fica a dica aí, é muito interessante. Que maravilha. Você acaba tendo também a oportunidade de praticar a língua, né? Você que Sim. É uma estudiosa de outros idiomas, né? Você fala fluentemente o inglês, o francês, estuda espanhol, estuda o alemão. Como foi essa experiência de falar francês na França com franceses, onde a gente sabe que não é muito comum, né? Porque a língua que eles mais gostam lá na França de falar, mesmo os franceses, no caso, gostam de receber o turista falando inglês, né? Existe isso? Existe. E era uma preocupação que eu tinha. Mas, de fato, eu comecei a estudar francês na pandemia. Até por uma forma, assim... vou ter um tempo extra. Não imaginava, né? Que seria tudo que foi. Mas acabou se tornando também uma forma de estar ali praticando algo... tirar um pouco a cabeça, assim, dos problemas. Então, eu não imaginava que eu ia desenvolver essa paixão pela língua e acabar realmente me dedicando para isso. Então, já fazem aí 4, 5 anos estudando francês. E aí, recentemente, na verdade, todo o planejamento da viagem, eu tava assim, né, na minha cabeça. Não, eu vou estudar mais, eu vou ler livros, eu vou ver filmes. E aí foi chegando perto da viagem, a gente com todas as coisas para fazer, não consegui muito. E aí eu falei com um professor de francês, assim, nossa, vamos fazer umas aulas para eu destravar, né? Porque a gente tem esse conhecimento guardado, mas eu queria chegar lá chegando. Então, foi muito bom, foi muito importante, porque de fato eu senti essa facilidade com a língua, e a experiência que eu tive, ela foi muito positiva. Eu tinha essa preocupação, a gente vê muitas pessoas falando que você chega falando em francês, e como os franceses, eles são pessoas tradicionais, enfim, por natureza, muitas vezes eles te respondem em inglês, eles reclamam que você está falando errado, mas o importante é se comunicar.
Então não é que meu francês estava perfeito, na verdade não estava, mas eu tive essa felicidade de poder, é uma oportunidade de praticar a língua e eu consegui ter essa desenvoltura no francês. Poxa, que maravilha. E acabou conhecendo alguns outros bairros ali adjacentes, né, a Paris. E eu tenho um flexzinho, posso mostrar? Pode, Você claro. está aí curiosíssimo para saber mais. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a bordo de los barcos Patricia. Durante este crucero pasaremos bajo 22 puentes y descubriremos los principales monumentos. Gente, eu prometi, mas não consegui mostrar esse vídeo. Vocês vão ter que esperar no YouTube. Eu pensei que ele estava aqui, não dava. Mas olha, breve vai estar no YouTube, vai estar na programação da Rede Sempre. Eu prometo colocar no Instagram. Mas fala um pouquinho desse outro bairro que você visitou. Então, é o bairro de Montmartre, que é um bairro boêmio de Paris, inclusive foi a região em que a gente ficou hospedado. É um bairro conhecido como bairro dos artistas, onde vários filmes e cenas, assim, para quem conhece O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme clássico francês, lá tem um restaurante em que a Amélie Poulain trabalhava, em Montmartre, fica uma fila imensa, então a dica é fazer uma reserva com antecedência. É um bairro onde tem o Moulin Rouge, o famoso cabaré francês, hoje uma casa de shows, mas a casa do cancan, aquela dança famosa das saias, né? É o bairro que tem a Basílica de Sacré-Cœur, que é a Basílica Sagrado Coração, assim, é uma igreja espetacular. Ela é monumental, assim, imensa e fica no alto, então você tem uma vista muito bonita da cidade. E é o bairro originalmente das vinhas parisienses, então onde era produzido muito vinho. Inclusive tivemos uma surpresa nessa viagem, não sabíamos, mas coincidiu com o período da Fête de la Vendôme, que é a festa da vinha. Então a gente viveu essa experiência de ter uma feirinha assim com os produtores, conhecer os produtos, experimentar alguns vinhos. Foi muito, muito especial esse dia e a gente vai trazer aí para a programação inédita essa visita por Montmartre. Que maravilha, Yasmin. Eu sei que você também gravou um programa inteirinho no Museu do Louvre, não é isso? Sim. E que o museu logo depois foi assaltado, né? Já pensou? O que mais te impactou no museu? Você gosta muito de arte, a gente conversa com a Yasmin, vê os olhos da Yasmin assim brilhando, né? E de falar dessa experiência. O que mais te impactou no museu? Olha, vamos lá, então eu gosto desse assunto, gente. Paris tem vários museus, tem 3 muito famosos, né? Principalmente o Museu do Louvre, é o museu mais visitado do mundo, é o mais famoso do mundo. Eu também sou um pouco tradicional, então assim como em Nova York eu quis ir no Empire State, que é o prédio mais famoso de Nova York, eu quis conhecer o Museu do Louvre e dessa vez a gente priorizou esse museu. Mas também tem alguns outros, então o Museu do Louvre ele tem artes ali até o século XIX. E aí quando eu gosto muito de arte moderna, de Van Gogh, Monet, impressionistas, eles já estão no Museu d'Orsay, que a gente não teve a oportunidade de conhecer dessa vez, mas fica aí à vontade de voltar. Exato. E ainda tem o Centro Pompidou, que inclusive fechou esse ano, por isso que não visitamos, mas que ele traz toda a arte moderna mesmo. Então são várias outras atrações, ele tem um prédio também muito moderno, ele vai passar por algumas obras, se não me engano abre novamente em 2027. Mas aí voltando ao Louvre, assim, eu tinha já essa ideia de que o Louvre era toda a tradição, toda a história. Então o Louvre tem peças como, por exemplo, o Código de Hammurabi, que é a primeira lei escrita, na verdade, na pedra, né? Tá lá no Louvre pra gente visitar, pra gente ver. Então é como se você estivesse visitando etapas da humanidade. Tem a parte... Uma volta ao passado. Exato, a parte do Egito. E é claro, tem a famosa Mona Lisa. É um acontecimento, assim, o Louvre, logo quando o Louvre abre, todo mundo vai ver a Mona Lisa. Então, e ela vive cheia o dia inteiro. Mas é uma peça, né, uma obra muito importante na história da arte, de Da Vinci, aí, o grande pintor. Logo em frente à Mona Lisa tem as Bodas de Canaã, que é um quadro imenso. A gente até brincou assim, parece um apartamento. A metragem dele é quase um apartamento, que representa uns milagres de Jesus. Então é muito impactante assim, conhecer essas obras. O Louvre ele também foi casa há muitos anos da monarquia, então tem os aposentos de Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte, que a gente conhece. Então também tem uma parte dele que você visita e você vai passando pelas salas, que são conservadas, né? É claro que a gente sabe que ao longo dos anos ali muita coisa vai mudando, mas que eles tentam manter e preservar essa história. E tem as benditas joias
de Napoleão que foram roubadas. Isso aí foi Mas inclusive... você se sentiu bem segura lá, né? Você nunca imaginou que o museu pudesse passar por isso? Ou passou pela sua cabeça? Passou pela sua Não, a cabeça? gente de fato não imagina, mas eu confesso que eu pensei em relação às câmaras, porque são muitas obras e são muitas pessoas, é um museu muito grande. Inclusive, tudo que eu pesquisava quando eu organizava viagem, assim, planejava, muita gente fala que Paris fica muito cheio. Paris é uma cidade que vive lotada. E uma das épocas do ano que ela tá um pouco menos cheia é justamente o outono. Então, os nossos 2 primeiros dias na cidade foi tranquilo, assim, a gente não pegou multidões, digamos, né? E aí, no dia que a gente foi no Louvre, foi o primeiro momento que eu vi muita gente. Então, eu cheguei a comentar, assim, nossa, não tem tantas câmeras aqui no museu. Não tá muito monitorado. Mas quem diria que uma semana depois ele seria assaltado, né? Isso aí foi um Não fato passou. para entrar na história. Prazer enorme conversar com você, Yasmin. A gente ficaria aqui, gente, horas. Falando falando horrores. de cada um desses países. Esse do Museu do Louvre já está no ar, então você que acompanha a Rede Sempre talvez já tenha visto, já está no YouTube. Mas tem aí alguns inéditos da Espanha que nem foram editados ainda, né? Yasmin? Vão Ainda entrar tá na aí grade. nesse trabalho de curadoria das imagens e tal. Mas, Yasmin, pra gente encerrar, eu queria que você tirasse uma mensagem aqui do meu livro, gente. Esse livro Claro. é um livro de bolso, um livro de mostrar. mensagens, né? Um livro que fala com a gente. E o universo preparou esse momento tão incrível aqui. Vamos ver. Opa. Olha, estar com Deus não é a certeza de vencer sempre, mas de permanecer para sempre. Uau! Amém. É o nome da nossa Rede Sempre! Olha, esse nome veio da Bíblia, né? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, Mas permanecem para sempre. E estar em Deus é muito isso, né? Nem tudo dá Exatamente. certo, nem todos os planos dão certo, mas a expectativa de que em algum momento a gente que sabe que é mar, a gente pode estar na condição de rio, né? Com aquelas pedras todas na frente, mas assim como um rio, a gente vai desaguar no mar e as coisas vão dar certo. Parabéns pela sua experiência, né? Muita Obrigada. dedicação. Quem conhece a Yasmin de perto sabe que ela é essa pessoa que tem um coração quebrantado e que é muito dedicada a tudo que faz. Então, parabéns por falar tantas línguas bem. Ouviu o elogio dos franceses, não quis contar aqui, mas ouviu. Mãe E coruja. principalmente pela sua disciplina, né? É verdade. Eu sou mãe coruja, mas você merece todos os elogios. Gente, muito obrigada pela audiência, porque tudo isso é para garantir que você vai estar sempre aí, juntinho da gente. Sempre conectado. Sempre. Obrigada.